Então, mostrar para as nossas crianças, acho que o mais importante é que eu estou aqui. Seja com medo, seja sem saber o que vai acontecer amanhã, mas eu estou aqui e juntos nós vamos enfrentar essa. Acho que isso é o mais importante para dizer para as nossas crianças, né? Juntos nós vamos passar por essa. Mãe, você tem medo? Tenho. Como vai ser o amanhã? Também não sei. Mas eu tô com medo, mãe. Eu também, mas nós vamos juntos. E juntos nós vamos passar por essa. Não tem outro caminho. Não dá para negar o que está acontecendo. Mãe, eu tenho medo que você morra. Mamãe não vai morrer, vai ficar tudo bem. Caso a mamãe pegar o Covid, vai ficar tudo bem. Mas eu também tenho medo que coisas ruins aconteçam. A gente não precisa negar. A gente viveu numa fase onde a gente não envolvia as crianças em nada. Sabe aquela fase que coisas de criança a gente não divide, coisas de adulto não se divide com criança. Então a criança sai da sala porque os pais vão conversar. Concordo, existem coisas que as crianças ainda não têm condições cognitivas, inclusive, de compreender. Mas numa situação como essa que nós estamos vivendo, existem formas da gente explicar para as crianças e não negar o que está acontecendo. E também, assim, não tem como você esconder isso das crianças, né? A gente está exposto a um mundo de informações 24 horas por dia. O assunto é o coronavírus, é a pandemia. E a criança, ela absorve de alguma forma isso. Não tem como esconder dela, né? Não, não tem. E acho que nós não temos o direito de fazer isso com ele. Porque é uma situação delicada para todo mundo, inclusive para os nossos pequenos, e pode ser que em algum momento eles precisam lidar com dores muito complicadas, a perda de uma mãe, a perda de um pai, de um avô, de uma avó, por conta dessa Covid. Né? Então, acho assim, é lógico, tudo tem um jeito de falar. Por exemplo, uma criança, minha filha uma vez perguntou aos 4 ou 5 anos, mamãe, como eu nasci? Eu podia ter contado que era a sementinha e você, ou a cegonha. Eu falo, não. Eu disse, papai e mamãe se amaram muito e você nasceu. Você deu por satisfeito? Como é esse amor? Ela, entendeu? Como é isso acontece, vai vir depois. Mas assim, eu não neguei para ela que existe uma relação entre homem e mulher para que ela nascesse. Existe um amor, um sentimento e por isso ela nasceu. Então, dá a explicação que seja suficiente para a idade dela, né? Porque às vezes a gente pensa, não, a gente tem que explicar mais. E às vezes não, uma simples resposta, a criança não tem capacidade de imaginar mais e ela fica satisfeita, né? E ela está satisfeita com essa resposta até hoje, o que me espanta, mas ela está satisfeita. Sim. Mas assim, não negar uma situação, existe só como contar para ela, né? Você tem um jeito certo de falar as coisas. Mamãe, essa Covid é sério? É sério. As pessoas podem morrer? Pode. Infelizmente pode. E o que a gente faz para isso não acontecer? A gente usa máscara, passar álcool em gel, né? É igual aqui no meu condomínio, liberar a piscina. Cada pai é um pai, cada um tem um jeito de pensar. Né? Deveríamos hoje estar pensando de forma coletiva, mas nem todo mundo está fazendo isso. Tá, me diz dentro de um condomínio como que a gente, dentro de uma piscina, como que a gente se mantém distância, como a gente usa a máscara, como se cuida, como faz esse cuidado todo. Tá, então desculpa, eu não concordo, você não vai na piscina, porque eu quero te proteger. Só vai na piscina quando não tiver ninguém, aí eu deixo você ir. Mas mamãe, eu quero muito, meu amiguinho tá indo, seu amiguinho é seu amiguinho, desculpa. Eu quero te proteger o quanto eu conseguir, enquanto a gente conseguir segurar para que você não vá. Isso é difícil. Não é um processo, não é fácil. É difícil, literalmente é algo muito difícil, mas que é possível. Eu lembro que na outra conversa que nós tivemos, você falou muito isso, você falou que sempre é possível. E eu lembro que na última conversa que nós tivemos, você também falou sobre um jogo de palavras que a gente deve usar para condicionar nossas ações. Isso, e até dizer isso para as crianças também, porque as coisas que conforme nós vamos falando, a gente vai absorvendo, né? Então lembram coisas que a gente escutou na nossa infância e tem um impacto até hoje nas nossas vidas, né? Então, por exemplo, minha mãe vivia me dizendo assim na adolescência, menina, quando o seu guarda-roupa está desorganizado, a sua vida está bagunçada. Eu tenho hoje, se eu tiver que fazer um trabalho, se eu
eu tiver que organizar os meus pensamentos, de fato, se eu sentar num lugar muito bagunçado, ou se eu sentar para trabalhar e saber que minha pia está desse tamanho, eu não consigo organizar o pensamento. Se meu guarda-roupa está assim, eu não consigo organizar o pensamento. Pressão. Ela foi meio que condicionando, né? Sim. Então, assim, coisas que a gente possa dizer para eles e que tem um efeito positivo. Né? Teve um efeito positivo, essa questão da minha mãe, sim, porque eu me organizei, né? Mas existem coisas que a gente diz, às vezes, e a gente não fala por mal. Eu quero que... é preciso que isso fique claro. A gente não fala por mal, e não existe um culpado. Né? Eu não gosto dessa palavra culpado, porque, assim, se é um culpado, eu preciso condenar, né? Se eu procuro um culpado, eu preciso condenar. Aí eu gosto de fazer a brincadeira, eu não sou juiz, não vou condenar ninguém. Sim. Então, assim, nós temos responsabilidades. Como eu tenho responsabilidade sobre a minha vida, eu tenho responsabilidade, nesse caso, sobre a vida do meu filho. Responsabilidade, eu quero dizer assim, sobre as ações, sobre as coisas que eu estou ensinando. Né? Não que eu seja culpado e que cada um vai acabar absorvendo de um jeito. Então, a gente precisa tomar cuidado. Mas essa questão de uma simples troca de palavra faz uma diferença no nosso cérebro, né? Então, assim, o difícil, por isso que eu dei risada, porque quase eu não uso essa palavra. Eu disse porque realmente senti a necessidade de dizer ela por ser um desafio tanto. Né? Mas eu gosto de dizer o seguinte, não é fácil, mas é possível. Quando você diz é difícil, é como se o seu cérebro dissesse assim para você, porque não é ele que tem que te dar força, não é ele que tem que te dar motivação, não é ele que tem que te dar coragem, não é ele, seus pensamentos, etc e tal. Então, quando você diz assim pra ele, é difícil, ele diz assim, já que é difícil, deixa aí mesmo, não vamos nem mexer nisso, porque nós não vamos encontrar um caminho. Né? E aí, então a gente troca algumas palavras. Então, a palavra difícil, eu costumo dizer, não é fácil, mas é possível. Porque eu vou dando um comando para ele, vou dizendo para ele quais são os caminhos que ele tem que achar. Eu lembro que você falou que ele é preguiçoso, né? Que é mais fácil, ele vai pela rota de fuga, né? Eu tive uma cliente, e esse caso foi muito legal, mas aí foi dentro da terapia neuroplatígena e não na psicopedagogia, e isso mistura um pouco no trabalho com a psicopedagogia com as crianças, eu uso muito. Sim. E ela me dizia assim, o trabalho da terapia neuroplatígena são 10 encontros, né? Então ela me dizia assim, a gente fez uma, ela fazia duas, e ela colocava um obstáculo, né? Porque e eu sempre vou, a terapia neuroplatígena é pontual, vai na questão ali, naquela situação, e tenta trabalhar com as memórias que estão registradas e tal. Então ela colocava uma situação, eu ia lá, conversava com ela, fazia um trabalho, ela vinha e colocava outra, sempre de forma negativa. E aí ela passou 6 sessões. Tipo, mas a minha vida está muito difícil. E ela foi. Chegou na 5ª sessão, ela falou assim, Mari, eu não quero mais, eu vou desistir, esse trabalho não está dando certo, está funcionando comigo. Eu falei, tá bem, ué. A gente vai também, eu não posso mais do que se o cliente não quiser. Eu falei, vamos fazer o seguinte, se você não quiser, porque ela já tinha até pago, eu teria que rescindir, devolver talvez dinheiro, enfim. Vamos fazer o seguinte, você vem mais uma sessão comigo. Se você, depois dessa sessão, você falar que não quer mais, que não vai dar certo, tranquilo, não tem problema nenhum. Então tá bom, Mari, eu venho. Aí ela foi na 6ª. A gente conversou, fiz um trabalho, ela saiu, mas é difícil. Pode ser que existe um caminho, já não era tão difícil. Ela ficou 5 sessões dizendo para mim que era difícil. Na 6ª, ela disse assim, pode ser que existe um caminho. Mas a minha vida tá tão difícil, Mari, mas a minha vida tá tão difícil. Na 7ª sessão, ela chegou e ela disse assim para mim, a hora que ela sentou. Ela falou, Mari, sabe, a minha vida está tão enrolada. Eu pensei comigo. E não só isso, é o cérebro dela dizendo para mim como que as coisas estão funcionando dentro da cabecinha dela. Aí eu falei assim para ela, vamos fazer o seguinte, sua vida está enrolada, vamos pegar os pontos e vamos puxar. Olha só. Aquilo que estava enrolado, aquilo que estava difícil, eu fui trabalhando com ela para uma simples frase. Não está difícil, está difícil. Eu compreendo. Não é fácil, mas é possível. Eu fui dando comando pro cérebro dela. Não é fácil, mas é possível. Aí na 6ª ela chegou para mim dizendo assim,
Porque a vida dela tava complicada. Acho que eu nem lembro mais. Eu sei que na sétima, quando ela sentou, ela falou: a minha vida está enrolada. Eu falei: ó, eu dei um comando pro cérebro dela. Ótimo, vamos pegar as pontas e vamos puxar. O poder ela das terminou. palavras. Ela fez as 10 sessões e tá ótima, ela tá super bem. Tá. Aí você percebe como que é as coisas. Sim. Primeiro que o cérebro entrega o que está acontecendo com ele, aonde está a dificuldade, né? E segundo que só uma simples palavra faz uma diferença. Por exemplo, tinha uma cliente que ela chegou e disse assim para mim, primeira sessão, conversando com ela, falou assim: eu não suporto a minha sogra. Não? Não suporto. Falei, nem você, nem metade da população do mundo. Como assim, Mari? Ué, o que a sogra é? Não, o que a sogra é? Popularmente. Ela é a cobra, ela é isso. A hora que eu falei isso pra ela, ela falou: poxa vida, Mari, nunca tinha pensado nisso. Será que eu tô. Mas eu não precisei dizer pra ela o que eu estava pensando, eu só disse isso pra ela. Nem você, nem metade da população. Ela falou assim: poxa vida, será que eu tô comprando e vendendo uma ideia? Eu falei: então. Às vezes a gente precisa que alguém faça a gente mudar a forma de olhar para as coisas, mas às vezes colocando a palavra certa de forma correta. Então que faz diferença. Você acha que então a gente falar de forma mais afirmativa, mais otimista? Positiva. Sempre. Otimismo é uma qualidade da pessoa acreditar que tudo vai dar certo, né? Sim. Positividade, enfim. Eu acho que a gente tem que ser positivo naquilo. Então, assim, me lembro o dia que a minha avó faleceu, uma tia me disse: hoje é o pior dia da minha vida, para eu nunca mais esquecer. E eu virei para ela e eu disse: hoje é o dia para você sempre se lembrar do quanto você é querida. Você viu quantas pessoas vieram te dar um abraço hoje? Olha só. É um outro ângulo da situação. Eu inverti. Sim. Da mesma forma, é um treinamento. A gente não aprende a escrever, a gente não aprende a ler, a gente não aprende a dirigir, a gente aprende a olhar para as coisas negativas desde pequeno. Desde pequeno. Tudo é não mexe naquilo, não pode aquilo, não faz aquilo, não sobe naquilo, não faz isso. Não... Sempre sem uma explicação, né? Sempre é o não pode, não. É claro, a gente tem que saber dosar as coisas, senão você também não vai falar não para a criança precisa entender isso, né? Mas assim, por que não ensinar a criança a olhar para as coisas positivas? Ao contrário. Ai, fulano quebrou meu carrinho e não sei o quê. Tá. Fulano quebrou o seu carrinho. Nossa, eu acho que ele gostou muito de brincar com o seu carrinho. Eu inverti. Ele gostou muito de brincar com o seu carrinho e deve ter usado tanta força que acabou quebrando. Do que, ele quebrou o carrinho. Nós não somos habituados a fazer isso e não tem um culpado. Existe um treinamento desde pequeno, porque é muito mais fácil olhar para as coisas negativas do que olhar para as coisas positivas. As positivas eu preciso pensar. E eu tô sempre, o tempo todo, quando eu olho para alguma coisa positiva, eu tiro o meu cérebro da zona de conforto dele. Porque ele precisa trabalhar. Isso então, ajuda muito, só um minutinho, Maria, isso ajuda muito no que nós estamos passando hoje. A visão que nós temos que ter sobre todo o negativo que está à nossa volta, né? Sem dúvida nenhuma. Não é uma coisa fácil. Eu fui entender isso. Eu comecei a psico, já tinha um pouco disso. Já tinha algumas coisas que já eram minhas, sem ter conhecimento científico. Eu sempre fui muito de procurar alguma coisa boa nas pessoas. Eu sou daquela que eu prefiro olhar o que é bom do que olhar aquilo que não dá certo no outro. Eu sou muito mais feliz quando eu olho para aquilo que é bom do que aquilo que não é. Autoconhecimento. Eu sou mais feliz quando eu sou mais feliz quando eu olho para o outro olhando aquilo que dá certo do que quando eu não olho para aquilo que não dá certo. Porque defeito, todo mundo tem, eu também tenho. E os meus também não são bons. São defeitos, não são para ser bons. Né? Então, se eu olhar os defeitos, eu só vou encontrar defeito, porque todo mundo tem defeito. Defeito quer dizer assim, todo mundo tem alguma coisa que não é legal.
Defeito não quer dizer que é uma coisa horrível, quer dizer que tem alguma coisa que não é legal. Sim. Então, eu vou olhar para aquilo que funciona bem no outro. Então, isso sempre foi meu. Quando eu fiz a psicopedagogia, você já vai com outro olhar para a psicopedagogia. Eu fui fazer psicopedagogia justamente para poder entender uma situação que eu vivia no meu trabalho. Eu trabalhava com as educadoras em serviço de acolhimento institucional. Por que elas tinham tanta dificuldade de trabalhar com as crianças em alta vulnerabilidade social? Qual era essa dificuldade que essas educadoras tinham? E aí vem muito a ver com aquilo que a gente aprendeu, porque elas estavam muito de frente com as dores dela. Dores de abandono, que elas também foram abandonadas, que elas também foram maltratadas pelas suas famílias. Então, é difícil eu olhar uma situação com a qual eu me identifico, porque a gente se identifica, a gente se junta socialmente pelas identificações, por aquilo que, né, com as afinidades que nós temos dentro das questões emocionais. Então, é claro que eu vou ter um público muito maior de educadoras nesse ambiente, justamente por conta dessa identificação. Mas qual é essa identificação? Porque eu estou de frente com a minha dor, e como lidar essa dor? Eu tenho que enfrentar algo que eu não quero enfrentar, porque quem quer enfrentar suas dores? E talvez a pandemia traga muito isso, Ximena. A gente tem que enfrentar as nossas dores. E quando eu falo de medo, eu não estou falando de um medo que é do vírus. Porque não é esse medo inconsciente que puxa do vírus. Ele puxa um medo que eu tenho lá de algum medo. Não sei, de repente, quando criança, eu chorei muito por algum bicho que eu vi, ninguém matou, e aquilo me deu um medo, ficou registrado em mim, me dá uma angústia. Então, toda vez que eu sinto medo, seja qual o motivo desse medo, é isso que o meu cérebro puxa. Aquele medo. Aquela angústia que eu senti lá atrás. Então, entendeu? Quando eu tô ansiosa, não é porque eu tô ansiosa para entregar um trabalho, essa ansiedade para entregar um trabalho, eu tenho uma coisa. Por que eu fico ansiosa? Porque lá atrás, por exemplo, alguém ficou o tempo todo dizendo, vai, anda, você precisa fazer, vamos. Então, quando eu fico ansiosa com alguma coisa, aquilo é essa emoção, essa sensação que o meu corpo, o meu cérebro relembra de alguém me pressionando. Então, por isso que essa pandemia. Posso usar a palavra que eu quero usar? Sim, em termos pode. científicos? Pode. É louca. É louca, porque ela não vem com medo igual para todos. Ela vem cada um com o seu medo. Ela não vem com uma ansiedade igual para todos. Cada um vem com a sua ansiedade. Ela não vem com um processo de autoconhecimento igual para todos. Cada um vem com o seu. Por isso que geram tantos conflitos. Por isso que nós temos tantos conflitos. Eu gosto de dizer, depois que eu conheci e tive esse conhecimento, eu falo que curso de noivos, esse que a gente tem na Igreja Católica, devia ensinar isso. Porque assim, você imagina um casal que vai casar, ele vem com tudo isso. Cada um com a sua bagagem, né? E a gente precisa saber lidar com essa bagagem. O que é isso? É saber lidar com a dor do outro. Saber observar o outro e saber o limite do outro. E mais do que isso, respeitar o outro. Porque nada é frescura. A gente diz isso muito para criança, né? Para de chorar que a frescura é sua. Viu? Você está invalidando aquilo que ela está sentindo. Por menor que seja aquilo que ela está sentindo, é dela. Ela sente. Não invalida. Use outras formas de dizer. Eu sei que dói, tá doendo, eu compreendo, vem cá, vai passar, sabe? Mas para de frescura. Porque você invalida um sentimento dela. E ela cresce aprendendo sendo invalidada. Meu sentimento não tem valor, então tá tudo. Entende? E essas são essas palavras que a gente vai dizendo e a gente vai condicionando. Mas assim, é um assunto muito complexo, sim, gostoso. Muito, né? Muito interessante. E faz a gente refletir muito. E tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo. Em todos os aspectos. Com os pais, com as crianças, com o home office, com tudo. Se você uma coisa puxa a outra. Você não se associa mais. Uma coisa puxa a outra. A questão de trabalhar o home office, por exemplo, vem quebrar muito aquela coisa que a gente tinha, talvez, década de 70, 80. Aí eu deixo mais 90, talvez. O funcionário chega na empresa, ele esquece o que aconteceu fora, ele entra para trabalhar. Sim. De hipótese alguma. Olha quem eu sou, olha as minhas crenças, olha as coisas que eu trago.
aqui. A maneira como eu resolvo as minhas questões de trabalho, com tranquilidade, com agitação, com coerência, nervosismo, tem tudo a ver, está tudo condicionado com tudo aquilo que eu aprendi. Como eu resolvo. Sabe aquilo que a gente gosta de dizer assim, ó, para os pais? Aquilo que você faz na sua casa, é como seu filho vai fazer, você é o exemplo. Tudo aquilo que você aprendeu na sua vida, você carrega para os ambientes que você vai. Como você conversa, como você sorri, como você resolve seus problemas, como você encara tudo isso. Então, essa pandemia vem muito para dizer que não desassocia. É uma coisa só. Eu entendi. E dá muito, é bem complexo. É muito complexo, Mari, muito complexo. Mas, Mari, eu só tenho a agradecer a sua presença aqui com a gente. Nossa, acrescenta muito, principalmente esse momento difícil que às vezes os pais não têm a oportunidade de ter alguém para conversar sobre isso. Os pais se cobram demais, né? E ter um lado positivo de como que eles devem conduzir todas essas emoções que estão guardadas e querendo sair de alguma forma. Te agradeço muitíssimo o seu tempo. Eu que agradeço. Obrigada, Ximena, pela oportunidade. Se alguém quiser falar comigo, estou à disposição. Acho que não sei se depois você passa meus contatos. Se alguém quiser, fica à vontade. Ok. Só queria deixar um recado. Sim, Posso? por favor. Por favor. A gente olha para a criança, ela sendo criança. Se a gente tiver que explicar para a criança 20, 30 vezes a mesma coisa de diversas formas, nós vamos fazer, porque ela é criança. Então, quero lembrar que nós somos adultos e que nós fazemos o mesmo processo que a criança para aprender. Tudo bem com um desenvolvimento cognitivo muito maior que a criança e com outras habilidades que a criança ainda não tem, mas ainda nós estamos em processo de aprendizagem. Então, que a gente encontre formas diferentes de dizer para o outro aquilo que a gente quer dizer, até a gente ter certeza que ele entendeu exatamente aquilo que a gente quer dizer para ele. E não custa a gente perguntar, eu falei isso, você entendeu exatamente isso? Ou o que você entendeu sobre o que eu falei? Para a gente ter certeza que a pessoa entendeu exatamente aquilo que você quis dizer, para não chocar opiniões divergentes. Então, arrume formas diferentes de explicar para o outro o que você está sentindo e o que você está pensando. Interessante, Mário, interessante isso que você falou, porque a maioria das pessoas você age de uma forma ou fala de uma forma, a pessoa absorveu e acabou. E nem sempre a maneira que a pessoa absorveu é a maneira que você quer falar, a maneira que você quer passar. Mas é mais cômodo, eu entendi isso e ponto. Não vou questionar ela se é realmente isso que eu entendi, né? É complicado. E não só complementando, então, já que você continuou falando, que acho que traz um ponto importante. Lembra quando a gente falou que a gente traz uma bagagem? Sim. E vem junto com tudo? Então, quando eu falo algo para o outro, ele está sentindo alguma coisa, ele tem uma emoção, ele tem várias coisas conectadas e que ele está puxando. Né? Então, isso pode trazer. Precisa entender como ele compreendeu isso, como ele absorveu aquilo que você falou. É importante, eu acho, que perguntar. Às vezes o tom que você usa remete a uma situação lá de trás e que você não sabe. Mexeu num gatilho dele guardado. E aí, ele, além de ele acolher, ele se defende. Isso é um processo de autoconhecimento. Né? De entender que... quando alguém fala bravo comigo, hoje, eu digo assim, é dele, tá nervoso com alguma coisa, não tem nada a ver com aquilo que eu tô falando. Porque se ele tivesse que falar alguma coisa para mim de forma coerente, ele estaria calmo. Se ele tá nervoso, não fui eu que deixei ele, não fui eu que fiz assim com ele. Tem alguma coisa guardada dentro dele que fez assim, do jeito que eu falei, mas não é meu a dor. Não foi, entendeu o que eu quis dizer? Entendi. A dor é dele. Eu falei alguma coisa que desativou um gatilho dele e a emoção dele veio. Então o problema não é comigo, eu estou disposta a resolver, mas de outra forma. Nossa, minha, eu acho um assunto maravilhoso. Eu fiz um curso de inteligência emocional que traz esse gancho mesmo, né? De que quando você lida com as pessoas, não é com você, é algo que está nela, algo que aconteceu com ela. Nossa, nós poderíamos ficar aqui a noite inteira falando. É um assunto mágico. Mas eu te agradeço de coração o seu tempo.
né, a sua disponibilidade. E eu vou deixar aqui realmente o seu contato para quem tiver alguma pergunta, tiver interessada em falar com você. Tá joia, então, Jimena, obrigada, uma boa noite, saúde para todos e até a próxima.